Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Prototipo. Eu sou o David Art. Nessa aula vamos falar sobre essa parte aqui, à direita. A gente já viu algumas coisas, já falou sobre um pouco, né? Mas vamos especificar mais ainda sobre essas opções que nós temos no canto direito, beleza? Então eu estou aqui no arquivo que eu estou trabalhando para os cards dos cursos. Você, inclusive, que está vendo essa aula, vai ter o seu card, então você vai poder compartilhar aí na rede social o curso que você está fazendo aqui do TIFF, né? A gente tem de todos os cursos que estamos deixando padronizado, né? E tem o do prototipo, ó. Em breve estará disponível aí para você, tá bom? Mas vamos para a aula agora, né? Vamos entender essa parte à direita, que você viu que já mudou, né? Já mudou. Eu selecionei um arquivo aqui, já mudou. Então deixa eu clicar aqui fora para você entender. Nesse canto à direita, nós temos algumas opções. Design, Prototype, que é o prototipo, e o Inspect, que refere a código, tá bom? Vamos falar sobre a parte do design, beleza? Essas outras partes veremos depois. Na parte do design, quando eu não tenho nada selecionado, você vê que ele me deixa o background dessa área aqui de trabalho, tá vendo? Esse fundo cinza, que eu posso alterar se eu quiser. Olha que maravilha. Você pode deixar do jeito que você quiser. Eu deixo o cinza padrão mesmo deles, né? Acho que todo mundo deixa, enfim. Ele também pegou aqui algumas cores. Nesse caso, são cores que eu já tinha estipulado, salvado, né? E ele acabou mostrando aqui. Então, dentro desse arquivo, nós temos essas cores. Aqui em exportar, né? Caso eu queira exportar, todo o material que está dentro aqui dessa página eu consigo exportar. E também o plugin que eu utilizei aqui, que foi esse OpenFigma GPT, beleza? Se eu selecionar outra página, ó, deixa eu até mudar aqui para você ver. Ó, mudei. Ó, veja que mudou aqui. O background está cinza. Venho para cá, o background está vermelho. Depende, então, aí da página que você estiver trabalhando, tá? Ele vai selecionando, vai dividindo aí por páginas, beleza? E agora, vamos entender as opções quando a gente seleciona algum elemento aqui nessa área de trabalho, nesse espaço que a gente está mexendo. Dependendo do elemento que você selecionar, terá menos ou mais opções específicas de cada elemento. Então, por exemplo, no imagem, se eu seleciono imagem, eu tenho essas opções aqui. No caso, ele identificou que é um componente, né? E nós temos essas opções. Se eu seleciono, por exemplo, o texto, veja que ele já me dá outras opções. Ele mantém algumas delas, praticamente todas, né? E adiciona essa de texto. Então, como é um texto, eu preciso ter opções de texto, beleza? E assim depende do elemento. Se você seleciona, por exemplo, qualquer elemento no caso aqui, né? Essa opção serve para qualquer elemento. No caso, eu selecionei o logo, ele me dá essas opções aqui de constraints, que eu até mostrei já para você numa outra aula. Mas se eu seleciono o frame, veja que não tem essa opção. Porque aquelas constraints se referem a elementos que estão dentro do frame, como eu falei na outra aula. Por isso que vai variar, então, alguma opção ou outra, de acordo com o elemento que você selecionar. Mas por padrão, existem essas opções aqui que eu vou apresentar para você. Então, primeiro, tem as opções aqui de largura e altura. Então, largura é o W, altura é o H. Tem o eixo X e o eixo Y, onde ele está posicionado dentro da nossa área de trabalho. Tem aqui a inclinação, se você quiser alterar. Então, por exemplo, deixa eu mexer aqui, ó, 145. 150. Veja que ele rotacionou. E aqui as bordas arredondadas. Eu também posso fazer isso. Por exemplo, no caso não mostrou aqui, deixa eu pegar esse outro e ver se apresenta. Aí já mostrou, deixa eu colocar bem grande. Veja que alterou. Então você pode arredondar as bordas do elemento.
Novamente, né? Depende também do elemento, né, que você estiver selecionando aqui. Por exemplo, do texto, né? Ele precisa ter um fundo para apresentar esse arredondamento. Sem fundo, como está aqui, você não vai acabar percebendo, beleza? Prosseguindo, a gente tem a opção de Clip Content. E como que funciona isso? Ele vai cortar os conteúdos que vierem depois. Como assim, David? Então você determina um espaço de trabalho, por exemplo, vou colocar aqui. Vou colocar esse daqui dentro do capa. Veja que ele sumiu. Você fala, nossa, sumiu? Por que sumiu? Mas você está selecionado aqui. Por causa desse Clip Content. Então, eu falei para cortar o conteúdo que vier depois do espaço determinado, né? Do meu frame. Se eu habilitar, aparece. Veja que apareceu até os elementos de fundo que compõem o layout. Nesse caso, essa opção nos ajuda principalmente nisso, né? Ó, esses elementos aqui de fundo, por exemplo, a gente coloca para cortar e eles somem, ok? Depois tem a opção de Auto Layout. Essa opção eu explico em uma outra aula, porque é um assunto complexo, né? Referente e super importante. Depois nós temos o Grid. Aqui também nós temos uma aula sobre Grid. Layer. A opção de Layer é semelhante àquela questão do Photoshop, se você já trabalhou. Então, são os modos de mesclagem que você pode escolher. Isso daqui é legal quando você tem, né, outros elementos. Então, você vem aqui na imagem, por exemplo, aí você seleciona, eu quero um modo de mesclagem diferente, porque ela está mesclando com o fundo que está atrás dela. Ok? Nós temos Fill, que seria simplesmente o preenchimento com cor do fundo. Você também pode adicionar imagem, deixa eu tirar esse daqui, por exemplo. Você também pode escolher por imagem, como já mostrei em outra aula também, né? Então, você pode escolher gradiente, uma imagem, enfim, você vai adicionando aqui. Por que não está aparecendo, né? Justamente porque eu tenho outros elementos aqui à frente do fundo. Mas se eu tirasse esses elementos, esse BG, por exemplo, aí já aparece para você. Ok? Veja que eu estou aplicando no frame essa opção de fill, mas ela serve também para vetor, né? Eu consigo aplicar no texto também, como a gente já até comentou em outras aulas, tá bom? Continuando, se eu tirar isso daqui, aí. Nós temos stroke, que seria a borda. Você já viu também. Essa parte de seleção de cores, né? Ele indica quais cores estão sendo utilizadas naquele elemento. No caso do meu frame, tem mais 12. Ó. Então, são as cores que eu venho utilizando nos elementos aqui dentro. Veja, ó, pegou o amarelo, pegou esse gradiente, que é esse daqui, ó, linear. Então, ele foi juntando todas as cores de todos os elementos e mostrou aqui para mim. A mesma coisa acontece se eu seleciono um grupo ou um outro frame. Ele vai mostrar sempre as cores que compõem aquele elemento selecionado. Em efeitos, nós temos as opções aqui. Deixa eu passar aqui para você. Aí. Está mais abaixo, né? Mas acredito que dê para ver. Olha, sombra interna, sombra externa, blur, que seria o desfoque, e o background blur, que seria um fundo com desfoque também. Já mostrei para vocês, e aula, ou melhor, em Sport, aqui dentro da aula, né, você pode selecionar o elemento que você escolheu, tá bom? Eu já mostrei alguns desses campos, item por item, né, falando mais sobre de forma mais especificada, por isso eu passei de forma mais rápida sobre. Mas saiba que, ao selecionar qualquer elemento dentro do Figma, ele vai nos dar essa opção no canto direito. E aí você vai poder trabalhar de acordo com as características do elemento, então se é foto, se é tipografia, se é vetor, ou frame, né? E você também vai poder trabalhar com opções adicionais, como por exemplo, se você adicionar um auto layout, se você transformar aquilo em componente. Essas opções você sempre terá aqui nesse canto direito. Aqui que você vai trabalhar efetivamente com a parte de edição dos elementos do Figma, tá bom? Beleza?
Então, é isso sobre essa parte de propriedades. Aqui no canto direito, nós temos as ferramentas. Acima, nós temos as páginas e as layers à esquerda. E à direita, você tem as opções, as propriedades dos elementos. Beleza? Depois eu vou falar para você, ou melhor, já deve ter aula aí para você assistir, sobre essa parte de prototipação e de inspect também, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre, manda aí nos comentários, aqui na área de membros, você pode também mandar lá no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra gente e nós vamos contribuindo, vamos aprendendo juntos. Vou indo nessa, estuda aí, galucho, galucha sempre. Um forte abraço, fica com Deus, até mais, valeu, fui!